Neutra também, nove língua, neutra é tosca. Como se não bastasse, o grupo ainda trocou a cor azul da esfera para a cor vermelha. Como vocês podem ver aí. Depois de toda a repercussão, o deputado estadual Felipe Poubel criticou a estilização da bandeira nas dependências da Alerj. Aspas, é o cúmulo do desrespeito com o nosso pavilhão. Contravenção penal, quebra de decoro, um verdadeiro absurdo que aconteceu dentro da nossa Casa das Leis. Já estou tomando as medidas cabíveis para que essa excrescência não seja normalizada por estes que só querem causar balbúrdias. Fecho aspas. Cabe lembrar que o senador Eduardo Girão já apresentou um projeto de lei para tornar crime o desrespeito aos símbolos nacionais. E aí, gente, depois da bandeira com indígenas, negres, pobres e putarrobas, vai vir o hino ó pátria amade idolatrade. Isso aí é porque eles estão preocupados com a inclusão. Salve já é neutro. Ou vão exigir da CBF que a seleção inclua pernas de pau, porque é um preconceito contra pernas de pau eles não estarem na seleção. Faz sentido. E agora? Eles já estão excluindo muitas minorias aí, né? Mas, como sempre dá para esticar a corda, Pavinato, a história da bandeira é a seguinte, né? Sempre dá pra gente piorar. A nossa bandeira com o lema positivista, ordem e progresso, por si só já é uma afronta à história do Brasil, né? Porque originalmente a bandeira do Brasil Império, né? Em que a gente tinha o verde, que representava a família Bragança, né? De Dom Pedro I. E a gente tinha o amarelo, representando a princesa Leopoldina da Áustria, né? Que da família Habsburgo, né? Que sempre foi a família mais católica do Ocidente. Ela já foi ressignificada na República, né? Com esse lema positivista da ordem e progresso. A bola azul ali para tapar o brasão. Exatamente, para tapar o brasão, para demonizar a monarquia, o catolicismo, o cristianismo. E aí já veio todo um Paulo Freirenismo, né? Falando que o verde significava mata, o ouro, amarelo. Isso aí é tudo balela que vocês ouvem na escola. Isso não é Paulo Freirenismo, não. Isso aí é da época do regime. Isso é da época da região. Mas foi Verde quando o Paulo Freire... Não, me desculpa, eu vou discordar de você gentilmente agora. O azul do céu. Mas o regime militar foi o principal culpado pelo avanço da agenda de Paulo Freire na nossa cultura, tá? Isso aí né? Os militares não se preocuparam com a nossa cultura. Então, sim, tem a ver com o que você falou, mas não quer dizer que eles estivessem agindo intencionalmente. Mas sim, eles deixaram com que a cultura esquerdista de Paulo Freire fosse disseminada. Mas então, depois que isso aconteceu com a nossa bandeira, depois de enfiarem um lema positivista numa bandeira monarquista e linda como a nossa, como a que a gente tinha, né, cristã, nada me surpreende. Então que venha aí a inclusão de índios, de neutres e o que sei lá que for, se colocar vermelho, né? A tendência agora é ir ladeira abaixo. Vamos mudar o hino da a esquerda vai também avançar de qualquer forma. Vamos mudar o hino da independência. Eu soube aqui, minhas fontes em Brasília disseram que a música de Mara Maravilha será o hino da independência. Tá? Eu sou uma índia, sou filha da lua, sou filha do sol. Vai ser essa música. Marcelo Bella, uma bandeira com indígenas, negres, o que mais? Pobres e putarrobas. Bom, depois eles não querem embate, porque e o trabalhador? E o sacerdote? E o empresário? E a dona de casa? Onde é que eles estão? Onde estão os aposentados? Onde estão as pessoas que não tiveram a sorte de serem indígenas, pobres, negros e putarrobas? Né? Onde estão essas pessoas? É discriminação invertida? Ou seja, ou nós não queremos mais quem trabalha nesse país? Não que pretos, pobres, putas trabalham muito, indígenas trabalham muito, mas isso, ordem e progresso, não fere ninguém, não discrimina nenhuma classe. Isso sim é discriminação, isso sim é racismo. De acordo, meu caro?
O Marcelo Bello, ele está aqui, ele tá olhando isso, ele não está acreditando no que ele está vendo. Durante a Guerra do Paraguai, numa batalha sangrenta, um dos nossos heróis, Francisco Lacerda, ele mesmo ferido numa emboscada, negou-se a entregar a bandeira brasileira aos seus algozes. E ele foi perseguido e morto, enrolado na bandeira brasileira. Se você não tem bandeira, você não tem pátria. E o comunismo é assim. O comunismo, na cartilha de Engels e de Marx, sonha com um único governo, sem fronteira. Então é por isso que a gente vê uma atrocidade dessa. As pessoas que fizeram isso não sabem o quanto foi difícil conquistar o território brasileiro. Em alguns países, isso seria pena capital. Daniela, eu falo muito, eu comento isso no meu último livro, A Declaração Universal, que é o seguinte: essa ideia de esquerda, né, marxista, que você acaba de opor, né, do fim da bandeira, a bandeira, ela é o símbolo de uma identidade. E o fim da bandeira, que é o que eles estão propondo aí, é o fim da identidade em nome da identificação. Sim. Aí, essa nova língua que fala que é democracia, que não é democracia, né, que fala que é picanha, que não é picanha, que fala uma coisa que significa outra, quando a gente derruba a identidade em nome da identificação, o que a gente está fazendo é controle social. Concorda comigo? Então, essa política de esquerda de identificação, ela quer controlar em nome de as pessoas têm direito à diversidade. Mas não é, a diversidade, ela é incatalogável, cada um é do jeito que é. Agora, quando eu digo você tem que ser assim, sim, assim, assim, isso é uma forma de dominação. Aí nós temos aí o Lula dando um chequinho para o Exército, nós temos essa... Isso é um ato antidemocrático, porque isso é racista. Mas isso o Xandão não vê e a Globo não mostra. Pavinato, você falou algo que eu poderia interpretar como o centro, né, de toda essa questão com relação à bandeira, né, e essa questão também do gênero neutro. Você falou em controle social. Tá? O único lugar do mundo onde se buscava alterar, tá, o idioma, não é? Sem nenhum tipo de justificativa plausível, foi no nazismo. O que se buscava ali com alterações de determinadas palavras, tá? Era suavizar a situação que ali estava ocorrendo. Por exemplo, você não poderia falar de um judeu que estava morto como, por exemplo, um cadáver, não é? Ou qualquer sinônimo desses. Se colocavam palavras se referindo à coisa, ou seja, retirando, não é, a questão da pessoa, não é? E da humanidade que estava e as questões que estavam ocorrendo ali. Então, essa é o principal exemplo que a gente tem na nossa história. E o que a gente vê agora quando se utiliza essa questão, querem forçar a questão do gênero neutro. Ela não é inclusiva, é óbvio que não é. Quando nós vamos até tentar, a gente brinca às vezes tentando falar, não é, aplicando a questão do gênero neutro, ninguém consegue falar. Se nós não conseguíssemos... Agora, imagina quem não tem instrução. Esse é o tipo de inclusão? É claro que não é inclusão. Vocês estavam falando aqui muito bem com relação a destruir a identidade de um país, ou seja, destruindo ali a própria bandeira, não é? E também a identidade e o próprio idioma. Isso é para afastar as pessoas, para ter mais motivos de atritos que não são necessários, não é? Muito pelo contrário. Agora, é cansativo até a gente ter que sempre falar disso, mas é uma estratégia que está sendo utilizada e que vai ser utilizada cada vez mais pelos identitaristas. Eles são racistas. Eles são racistas. Isso é racismo. Isso é prova de racismo. Eles pegaram, cometeram um crime de racismo e registraram em cartório. Pavinato, é o que eu chamo de indevida apropriação democrática. Quando a gente vai lá e pega alguma coisa, algum elemento indígena, de negros, qualquer coisa assim, às vezes até na intenção de enaltecer aquilo a gente é criticado. Quantas vezes a gente tem que tomar cuidado hoje? Porque às vezes é algo que você faz com a maior boa vontade, ou até respeitando ou trazendo para aquilo um reconhecimento, cuidado comigo, a gente tem que ser cobrado. Se alguém falar isso para eles, que tomem E aí, de repente, pega um símbolo nacional que não foi
consuetudinariamente instituído ou costumeiramente instituído, que é oficialmente instituído, que é de todos os brasileiros e brasileiras, e faz isso de todos os brasileiros e brasileiras. Sabe que isso me lembra a língua do I? Quando eu era criança, a gente brincava de substituir por toda vogal pelo I, né? Do P. Você é uma criança das elites. É que você é da elite, onde tá. Pra mim, lembra do Mussum. Pra mim, lembra do Mussum. Então, é como a Pietra trouxe. É o sapo que não lava o pé, que a gente troca a vogal por tudo. Eu fico pensando nisso. Peraí, como é que eu falo isso, né? Tentar falar que reproduzir. Com a romba da puta. Será que é porque ela é arrombada? Eu estou ao vivo tentando reproduzir o que eu leio lá, falando que medo de errar. Eu era péssimo nessa história de trocar vogal na música do sapo, Pietra. E eu fico pensando que a gente tá voltando a isso. Você tá ferrado agora, não. Será que os livros didáticos vão começar a mudar a ortografia também, pra gente não ter um problema nesse sentido? E vamos propor um acordo ortográfico que possa contemplar a nova forma de escrita? Quer dizer que na inglesa ninguém é machista, né? Ou na alemã você tem o der, die, o das, né? Que seria o terceiro gênero. Mas falando sobre essa questão da simbologia que você trouxe, né? Da Alemanha nazista, isso também já era utilizado por Lenin na União Soviética. E é engraçado que quando você abre porta para relativizações de símbolos, você abre porta para relativização de toda uma cultura. Na Revolução Francesa, por exemplo, que foi o berço da esquerda, considerado o berço da esquerda, você teve, inclusive, a relativização do calendário. Então, eles tiraram o calendário greco-romano, inclusive o ACDC, e transformaram em outro... ACDC, isso, de rock. Então, eles tiraram o punk rock da história, porque eles não gostavam. Não, eles tiraram o ACDC e eles revisaram todo um calendário deles, inclusive em relação como fala, outono, inverno, tá? Eles mudaram todas as estações também. Então, isso... Por que eles fazem isso? Né? Eles querem chegar num ponto onde eles dominem toda a nossa cultura em todos os aspectos. E esse tipo de coisa é simbólica. Algumas pessoas podem achar que é superficial, só que elas têm um impacto direto no nosso inconsciente, na forma como a gente lida com a nossa sociedade, né? Para quem não leu, Fahrenheit 48 é um livro que retrata um regime totalitário em que os bombeiros servem para queimar dicionários, né? É um livro sensacional e elementar, é uma leitura fácil e indico. E lembrando também aqui, vocês falaram da questão do nazismo, na Convenção de Wannsee, né? Que é um capítulo do final do regime nazista, que Hannah Arendt descreve em Eichmann, em Jerusalém. Ela escreve, é a Convenção de Wannsee ou Pôncio Pilatos, né? É o nome alternativo da Convenção de Wannsee. O que aconteceu nessa convenção? Tratava-se do encaminhamento da questão judaica. Ou seja, os judeus seriam encaminhados. E quando alguém falava, tá, mas eles vão ser exterminados, incinerados... Não, encaminhados. Você só podia usar a palavra encaminhado. Isso é muito triste. Tome cuidado, querido. Não é porque chamam de amor que é amor. Mas sabe onde a gente vê isso na prática hoje e onde isso se reverbera na política? O próprio nome da nossa PEC, emenda que eu gosto. Né? Não era a PEC. Eles vão mudando, eles abrem essa brecha aí para que você ressignifique e mude as nomenclaturas de acordo com os interesses deles. Né? Não é porque se abre uma brecha que é amor, pode ser estupro.